A história da humanidade na cultura ocidental nos apresenta que o trabalho feminino sempre esteve presente nas camadas populares. A busca e a conquista de mostrar a força feminina, o seu valor de força produtiva e a voz foi uma conquista ao longo dos séculos e que nós vencemos no século XX. Nós, mulheres do século XXI, hoje podemos escolher o caminho amoroso, maternal, profissional e, ao mesmo tempo, dizer o que queremos. E assim, o Uninta, em 2020, homenageia no mês das mulheres com uma série de entrevistas em que mulheres apresentam a sua trajetória, o seu percurso profissional. E serão vídeos de 20 a 30 minutos em que elas demonstram como foi essa escolha, como marcou sua vida e como percorreram essa trajetória. E elas são arquiteta, artista plástica, policial, médica, assistente social e professoras. Profissões femininas. Iniciamos hoje com a arquiteta Inês Bandeira, essa chilena naturalizada brasileira, professora aqui do Uninta, coordenadora do curso de arquitetura. E nessa boa conversa de hoje, conhecer essa experiência de como esta mulher escolheu a profissão arquitetura. Professora Inês, muito bem-vinda. Como foi essa escolha? A arquitetura lhe escolheu? Como foi esse caminho? Inicialmente eu tinha uma dúvida se eu fazia desenho industrial ou arquitetura. E a vida me levou para a arquitetura no processo de vestibular, etc. E foi como eu me encaminhei ao mundo, mas sempre com um gostinho de desenho industrial. Só que eu me lembro quando criança, eu ia para a praia, no lugar de fazer castelinho, eu fazia casinhas, caminhas, etc. Eu desenhava uma casa no chão, montava... Eu já era arquiteta modelando na areia. Deixa eu ver se eu entendi essa brincadeira, né? Porque uma das coisas que com o tempo a gente vai percebendo que algumas habilidades que a gente se reconhece na fase adulta já apareciam com muitos vestígios na infância, né? Exatamente. Como era essa brincadeira? Você desenhava? Não, você já não vai construía? Você não vai para a praia fazer castelos com balde, etc. Essa brincadeira eu sei. Eu fazia, era no lugar disso, paredinhas, fazia buraquinho para passar a porta, botava caminha, fazia... Então construía mesmo. Eu construía. Ai, que bacana. Pergunto isso porque as meninas, né, tendem a ter diferentes brincadeiras e podem ter todas as profissões que quiserem. Esse quadro é um pouco para a gente conhecer a sua experiência de como foi para esse roteiro. E você falou que meio que a vida fez escolher a arquitetura. Como tem jovens em dúvida de como é que se escolhe uma profissão, como foi especificamente esse toque da vida? Mamãe mandou, foi na hora que escolheu o formulário? Não, nada disso. Na verdade, na minha época de escola, o governo, na época, né, tempos de ditadura, obrigou todas as escolas do país de ter um curso profissionalizante. Então eu tinha que escolher alguma coisa. E no colégio se falava na área medicina, química, bioquímica, se falava em pedagogia. E um dia eu estava no colégio de freira, a gente resolveu invadir um prédio novo que eles tinham construído. Vamos escondida, né? Moleque fazendo as coisas escondidas. E eu me deparei com uma sala cheia de pranchetinha e o pessoal desenhando num papel vegetal com umas linhas pretas. Eu parei na janela, olhei assim, olhava para a professora, chamei a professora. O que é isso aí? Ela disse, isso é desenho de arquitetura. É isso que eu quero fazer. Foi uma paixão, um reconhecimento imediato que aquilo era para mim. E assim, eu nunca tinha ouvido falar em nada disso, ninguém tinha falado comigo em nada disso. Nossa, eu arrepiei agora, porque esse encontro de profissão é um grande desejo de um indivíduo, né? Então, parabéns, fico muito feliz por essa história, esse encontro. Aí é um encontro de profissão, né? Muito bacana. E aí passou no vestibular, entrou no curso, efetivamente, era isso que queria? Porque é um ambiente, imagino que na sua época de caloura, um ambiente mais masculinizado do que hoje.
Não. Não? Já era equilibrado? Era muito mais feminino do que masculino dentro do curso, certo? E eram 2 turmas, eram 100 alunos, era muita mulher. E, na verdade, o caminho foi assim, a gente foi seguindo o curso sem muita noção. Quando a gente entra no curso de arquitetura, nenhum de nós tem noção do que é o mundo da arquitetura. Vai ter à medida que vai percorrendo o curso. E cada semestre, Cada né? semestre vai tendo. Chegou mais ou menos na metade do curso, eu duvidei se era aquilo que eu queria. Passei por uma crise, tipo, de existência. Não sei se eu vou aguentar isso tudo. É muita coisa, é difícil. Essa crise eu acho que é meio comum para todos os estudantes de arquitetura. Mas depois você diz, já estou aqui, agora vamos embora, vamos até o fim. E aí já se foram 35 anos de profissão. Que bom. E depois, essa mulher profissional, como é que foi essa entrada no mercado de trabalho? Os estágios já lhe ajudaram? Como foi o próximo passo, né? Que eu acho que é o mais difícil, inclusive. Eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. Meu pai era muito bem relacionado, então ele conseguiu um estágio para mim que era assim, o sonho de consumo de qualquer pessoa no Rio de Janeiro que era estudar no escritório ou estagiar no escritório do Eduardo Índio da Costa. E o escritório tinha de absolutamente tudo em termos de tanto projeto como construção. Na época, então, quando a gente já estava mais ou menos há 1 ano dentro do escritório, eu meio que promovi uma revolução dos estagiários, que a gente não queria mais só ficar desenhando, queria ir para a obra. Ele tomou um susto, isso não existe, porque normalmente o estagiário vai lá, né, e vai fazer só o desenho e vai embora. A gente queria mais. Aí ele deu mais, ele dividiu todos os alunos, os estagiários, pelos arquitetos, e a gente acompanhava os arquitetos nas obras, que foi um aprendizado maravilhoso também, né? Então, isso não tem preço, né? Eu imagino a paixão já está em contato, né? Esse contato já com o mercado de trabalho. E daí, depois da formatura, então, isso abriu mais caminhos para sua inserção no mercado de trabalho? Na época, eu morava no Rio e me casei 1 semana depois de formar e fui morar em Manaus. E eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí, depois de 1 mês, eu consegui um trabalho na prefeitura e passei 18 anos lá. Então, foi um amadurecimento muito grande, porque você entra num ambiente para fazer a aprovação de projeto para a construção na cidade, você tem que estudar a legislação, tem que conhecer, né? Foi um aprendizado grande. Foi 1 ano que eu passei aprendendo o que era Manaus e depois eu fui para a área tanto de projeto como a área de planejamento urbano, que trabalhava com legislação, etc. E como foi essa entrada e essa ambientação? Porque 18 anos no trato, a Amazônia ela tem algumas especificidades, inclusive arquitetônica, tem muitas influências cearenses, né? Tem estudos sobre isso, de como a arquitetura nordestina e cearense especificamente em algumas áreas fez grandes transformações no Acre, no Pará, no Amapá, no Amazonas. E aí também lá tem toda uma outra geometria já, né? A geologia, que também faz esse impacto. Tem o plano diretor lá que permite algumas construções, outras não. E como foi essa ambientação com os colegas, né, lá? Bom, eu entrei meio a caçula, né? Então, assim, eu fui meio que apadrinhada por alguns colegas que iam me orientando no processo de aprendizado, para não cometer erros. Então, você se sente apoiada nesse aspecto e, ao mesmo tempo, é respeitada porque você já é profissional, não era tratada como uma estagiária, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha todo o apoio. Então, eu fazia meus trabalhos, fazia pareceres. Já comecei, imagina, eu me achei assim, né? Me comecei indo para o habite da fábrica da Honda, Motor Honda. São 5 fábricas em um ambiente só. Imaginem fazer uma inspeção, aprender sobre pintura. A gente mistura um pouco, você vai para o processo de produção, entender como funciona, se as instalações estão adequadas e estão em conformidade com o projeto que foi aprovado, né? E é muito bacana, é um aprendizado muito grande. A coragem foi em primeiro plano?
Eu acho que eu sou meio maluquinha, totalmente destemida. Não tive esse... Não titubeou, né? Não, não, porque também eu me sentia apoiada pelos colegas, né? Se eu tivesse sozinha, talvez, se eu tivesse decidido só única, talvez iria me sentir mais assustada, mas quando você vai aprendendo com outros, é mais tranquilo, você fica menos preocupada. E ali era tanto homens e mulheres, não havia diferença, não. Gosto desse ritmo de experiência, né? De compreender, aí de assumir as responsabilidades, ir para frente uma cidade diferente, uma paisagem diferente. E aí ela sai do Chile. Já escutamos aqui que esteve no Rio de Janeiro, no Amazonas, e aí essa história e essa chegada no Ceará, né? Trabalhou em Fortaleza e depois está aqui em Sobral. Eu morei 13 anos em Fortaleza. Eu cheguei no Ceará para fazer mestrado, porque na época, em 2002, tinha uma regra do MEC que dizia que o profissional que não tivesse mestrado não poderia mais dar aula. Essa regra caiu assim, tão definitiva, né? Eles começaram a colocar uma proporção. Mas na época era quem não tem mestrado não iria dar aula. Aí eu corri para fazer mestrado, foi uma aventura, fui fazer mestrado na engenharia. Então quer dizer que a arquiteta começou a ter essa veia docente também, e aí a continuidade dos estudos foi o incentivo para engajar efetivamente na docência. Exatamente. Né? E como foi essa chegada em Sobral? Né? Bom, nessa relação docente, pronto. Saindo de Fortaleza, vindo para Sobral? Eu saí de Fortaleza e fui embora para Vila Velha. E em Vila Velha é que eu tomei o conhecimento que aqui o curso precisava de apoio e ajuda. Aí eu me ofereci ao João, que era o antigo coordenador, me ofereci para ajudar. Ó, se você precisar, eu vou aí. Eu disse, o Ceará, eu saí do Ceará, mas o Ceará não saiu de mim. Então eu volto aí. E estamos aqui atualmente, né? Ai, que legal. Então, qual é o desafio hoje na formação de arquitetos e o que é estar à frente de um curso, né, dentro dessa formação de juventude e colocar, né, com a mesma expertise, esse desbravamento que o arquiteto deve ter, pelo senso criativo também que deve ter, como é esse desafio cotidiano profissional? Ah, sim, o importante, eu acho assim, a dedicação é plena ao trabalho, né? E a gente tem uma equipe maravilhosa de professores, então a gente tem toda a possibilidade de construir, de rever processos, de trabalhar junto aos alunos. E assim, o curso está muito bem estruturado, o que significa uma grande parte de sucesso. A gente tem mais é que se reciclar agora como professor, isso é que estamos nessa fase, no processo de reciclagem, já que todo arquiteto é profissional bacharel, né? Mas a gente precisa também entrar na área de licenciatura, estudar um pouco mais, se preparar melhor, se reciclar, na verdade, né? Nós viemos de uma formação diferenciada. Hoje a gente tem uns jovens que são diferentes da nossa época, então a gente tem que se adaptar a eles, né? E trabalhar para eles e com eles. E o processo do que é educar também, conceitualmente houve alteração, metodologicamente também houve alteração. E por falar nessas mudanças, que eu acho que aí o impacto é um pouco maior, passadas décadas da sua formação e formando hoje, né, ajudando na formação de jovens arquitetos, algumas diferenças eu acho que você vê muito claramente. Eu imagino que no seu vestibular teve a prova de desenho. Teve que fazer prova de desenho? Na minha época tinha, sim, mas na minha faculdade não tinha. Ah, então lá já tinha excluído na sua, porque eu lembro que em Belém isso era muito comum e era um dos itens, inclusive já de classificação, eliminatório. Era, então muitas pessoas que amavam arquitetura, mas não tinham habilidade de traço, né, já era desclassificado. Só que, assim, o meu pensamento e de alguns professores é que isso é uma coisa que era talvez feita para filtrar, certo, pessoas. As pessoas chegavam mais bem preparadas ao curso, mas isso não é impedimento que se ensine ao aluno aquilo que era antes cobrado como requisito. Isso é possível ensinar. A pergunta era exatamente nesse sentido, né? Então, já que se tira esse filtro, essa pré-seleção, e passa a ser uma possibilidade. Para quem já tem isso, vai ser fácil, e quem não tem, tem que aprender, né? Vai então, descobrir que pode, na verdade. Como é esse processo? Como é articular com os outros
colegas, né, de que essa é uma habilidade que se conquista, que se constrói, que se aprende. Aí que é a questão de estratégia, né? Você colocar o professor certo no lugar certo, que ele também pense dessa maneira. Porque se um professor pensa que não, que o cara tem que vir pronto, ele não será capaz de ensinar. Então, a filosofia vem em primeiro lugar, pensar que é possível ensinar absolutamente tudo. A forma como você ensina não é igual para todos, então você tem que estar preparado para lidar com diferentes personalidades e trabalhar essas diferentes personalidades. Mas muito mais importante é cuidar da autoestima do aluno, que acha que ele não consegue, que ele não tem dom, que ele não tem talento. E não é assim, a gente ensina, é possível ensinar tudo. Se o aluno que antes ia fazer um curso fora para realmente aprender, para, digamos assim, participar de uma competição entre alunos e ficar entre os mais bem destacados, todos são capazes de aprender, absolutamente tudo. O que é diferente é o aluno gostar. Se ele não gostar, ele não consegue ir à frente, mas é uma questão de querer, né? Ele pode até achar, não, que é tão lindo você ver um aluno descobrir que ele é capaz. Ele descobrir, eu sou capaz de fazer isso, não tem preço que pague isso, certo? Não tem salário que é melhor do que esse, na verdade, né? E a gente tem trabalhado esse lado com os alunos, porque para nós eles não vêm como vinham na minha época, que passavam por uma seleção, passavam por treinamento prévio. Agora eles vêm e, vou lhe dizer, a escola preparava melhor também, porque existia desenho geométrico na escola e que fazia outras coisas. E há muitos anos isso saiu do currículo básico. Então a gente pega um aluno só com geometria básica, e que seria uma forma de trabalhar, né? A geometria tem uma importância muito grande no mundo da arquitetura, porque trabalha a visão tridimensional. E isso é feito logo no primeiro semestre, para a gente ajudar os alunos a se sentirem mais confortáveis nos processos que eles viverão daí adiante. Então, de antemão, já parabéns para vocês, para a equipe toda, o colegiado todo do curso de arquitetura, porque a gente já vê nas exposições, nas atividades das disciplinas, nos corredores aqui do UNITA, alguns talentos já se mostrando, e isso é importante, né? Seja na pintura, porque nós vimos também nas artes plásticas como manifestação dessa habilidade. Tem uma coisa que aqui eu estou falando muito da arquitetura, mas tem algumas mudanças ao longo dessas décadas no campo, talvez teórico, metodológico da arquitetura, que inclusive não é hoje apenas a arquitetura, é um arquiteto urbanista, né? Essa composição. Qual é o impacto disso na profissão? Essa mudança, porque nem sempre foi arquitetura e urbanismo, né? Essa é uma conquista. E como foi esse processo de conquista? Os meninos entendem isso no começo do curso, ou é ao longo do curso que vão se familiarizando? Há 35 anos eu me graduei como arquiteto e urbanista. Isso não é uma coisa recente, né? Não sei lhe dizer quando foi que isso virou arquitetura e urbanismo. Que existiam alguns cursos que eram só arquitetura, existiam. Mas quando houve o processo de criar o próprio conselho, aí ficou evidente na legislação que todos os cursos teriam que ser arquitetura e urbanismo. Mas eu acredito que eram pouquíssimos os casos que eram só arquitetura, muito poucos. Porque também era ligado também a belas artes, então havia tem curso de belas artes que formava arquiteto, mas não se preocupava com o urbano. Tem cursos que são muito dedicados à área de projeto de arquitetura e pouquíssimo dedicados à área de urbano. Já no nosso caso, nós somos 100% dedicados às duas áreas, né? Não só as duas, como também a área de construção e tecnológico. Então, o profissional está totalmente adaptado ao que manda a nova legislação, que foi de 2010, né? Onde a gente forma ele para construir, para projetar, para ir à área urbana, inclusive a questão de história, que é básico para a formação do aluno e que também é muito bem estruturado dentro do curso. Ai, que bom. Agora, só lhe provocando um pouco, para você, o que é arquitetura? O que é a profissão? O que representa na sua vida, né? Porque lhe levou para uma carreira. E o que é para você? Como é que a sua profissão lhe fez ser essa Inês Bandeira de hoje?
Então, eu trabalhei alguns anos com projetos, com a vida, digamos assim, técnica, né? Mas depois do mestrado, eu resolvi me dedicar exclusivamente à docência. E aí um dia eu disse, qual é o meu legado? Coisa difícil da gente pensar, né? Se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou trabalhando. E assim, uma das coisas que eu pensei, certo? Meu legado são os meus filhos. Eu chamo de filhos porque todos os meus alunos eu considero como filho, dou bronca como mãe, etc. Mas eles é que são o meu legado. Os profissionais que a gente está botando no mercado, vivenciando, né? Esse é o meu trabalho como arquiteta na minha existência atual. Ela sabe responder, né? Se conhece, sabe o sentido e o que está construindo. Para as pessoas, para os jovens, né? Jovens adultos, jovens que estão em dúvida, às vezes tem esse sentimento mais ou menos que você teve lá no começo, gosto de desenhar, de construir, mas tem dúvidas. Qual é o legado, assim, qual é a orientação que você dá de que isso que ele gosta pode ser um bom aspecto para se tornar um arquiteto urbanista? Eu acho que a melhor coisa quando a gente tem dúvida é ir, experimentar, conhecer. Então, qualquer pessoa que queira saber o que é arquitetura pode vir. A gente vai mostrar, às vezes a gente faz algumas oficinas, a pessoa tem que conhecer, tatear. A primeira coisa para você escolher uma profissão é se apaixonar por ela, né? Então, é difícil, né? Você gasta horas, você gasta energia, você se cansa. Você tem que ter amor. Sem amor não existe dedicação. Então, se você escolher, seja qualquer profissão que você queira escolher, eu acho que você tem que investigar, entrar na universidade. A gente é aberto aqui a mostrar aos alunos o que desejam. Você quer ver o que se faz em sala de aula, o que é desenvolver um projeto, o que é... Tem matemática? Não, não tem. Tem cálculo? Tem, porque você é responsável pela edificação de um edifício, então você tem que saber mensurar isso de uma maneira correta. Então, existem uma série de coisas. Eu não gosto de cálculo. Bem, nem tudo é as maravilhas, mas o que você gosta? Será que não dá para superar isso em termos de dificuldade? É possível. Então, a gente está aqui para apoiar os alunos, né? Eu acho que o aluno primeiro tem que estar encantado pelo que ele acha que é o curso. Aqui a gente mostra o que é na real, que é muito mais. A maioria das vezes, no primeiro dia, a gente pergunta, por que você está aqui? Qual é o curso? Porque seu pensamento. E a maioria deles fala por causa de desenho de interior, design de interiores. Eu digo, mas o curso é muito mais do que isso, então vamos conhecer. Aí a gente mostra, quer dizer, construir, planejar, construir cidades, né? Planejar cidades, administrar, fazer hospitais, escolas. Nossa, é tão grande o campo que é difícil a gente até falar assim, enumerando, para não ser injusto, né? E eu fico imaginando o perfil que o indivíduo deve ter para ter habilidade para lidar com tudo isso ao receber a formação e perceber que o campo de trabalho é tão amplo. Qual é o perfil que deve ter, o que caracteriza um arquiteto? Uma arquiteta, né, no caso aqui. Eu acho que uma das coisas que você não pode ter é medo, deixar o medo lhe dominar. Porque você vai entrar numa área bem desconhecida para a maioria das pessoas. Então, tem que ter coragem e ao mesmo tempo tem que ser atrevido para enfrentar o professor, certo? Porque você vem com uma ideia sua, eu acho que uma das coisas mais temerosas de um aluno é ele dar a sua ideia e o professor criticar, mas isso é necessário, porque o cliente vai criticar. Então tem que ter essa coragem de se expor e saber que não vai ser agredido, mas sim vai ser conduzido para um caminho correto de desenvolvimento de projeto. Isso é uma das coisas. Iniciativa é outra, certo? Porque você sempre será colocado para resolver algum problema de construção de espaço que às vezes você não domina e você tem que ter essa coragem de enfrentar esse desafio, pesquisar, se preparar para realmente vencer esse desafio. O aluno é colocado nesse processo durante o curso. Mas, às vezes, ele vem... porque o professor disse que era para fazer assim. E você concordou? Não,
por que não discordo? Não, porque eu não quero que ele me reprove. Não, tem que ser desafiador. Tem que ser um aluno que tenha um pensamento e exponha o seu pensamento de uma maneira correta, uma maneira organizada, não com teimosia, mas uma forma assim, eu não concordo com isso por causa disso, isso, isso, isso. Isso faz com que ele vá se formando, porque no futuro, quando ele se formar, é ele que vai conversar diretamente com o cliente. Então, ele tem que ter esse processo de diálogo treinado. Isso também é feito dentro do curso. Então, entendi aí essa habilidade de saber expor o que você está pensando, saber ouvir também o que o outro está dizendo, seja o professor, preparando para quando estiver ouvindo o cliente, que vai dizer o que ele quer, e você com conhecimento vai dizer se é possível ou não, se é o mais adequado ou não, inclusive até para atender o que ele quer. Esse é o princípio, Exatamente. então, né? De se colocar no lugar do outro sem perder a identidade. Então, essa força é um perfil que o arquiteto precisa ter. Acho que esse é um bom desafio, inclusive. E essa juventude também tem uma parte que é muito corajosa, muito ousada, até pelo nível de informações que tem. Professora Inês, na sua época de decisão de profissão, teve algum problema com a família? Já tivemos aqui no Profissões Femininas uma médica veterinária que a mãe ficou muito assustada para ela ser médica de boi. Né? Então, depois, quando ela viu a paixão da filha, aí era a melhor profissão do mundo. Você teve alguma coisa assim, reticente? Será que essa é a melhor profissão para ela? Bom, meu pai era engenheiro. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito boa com matemática, números, etc. Então, ele queria de qualquer jeito que eu fizesse engenharia. Aí eu teimosa de engenharia, eu não vou fazer. Aí ele ficou apavorado quando eu escolhi entre design de interior, design gráfico, né? Era, na verdade, desenho industrial, que ia para a área de gráfico ou produto, né? Projeto de produto. E quando eu passei em arquitetura, ele ficou aliviado. Porque assim, é algo mais, né? Não, ele não queria também, não. Ele queria que eu fosse para engenharia. Mas arquitetura serve, ele disse. Arquitetura serve. E essa definição, essa diferenciação, foi fácil entender o que é o engenheiro civil e o arquiteto? Para mim foi, porque eu conhecia o meu pai era engenheiro, na época era eletrônico, elétrico, não tinha essa divisão, ele era pleno, né? O curso dele foi de 6 anos, etc. Mas quando eu encontrei aquela sala de aula, meu mundo se abriu, porque eu fui entender o que era desenhar, fui entender o que era arquitetura, que a professora era uma arquiteta. Então, a gente olhou, eu aprendi a desenhar antes de entrar para a faculdade. Então, quando eu cheguei na disciplina de desenho, eu já dominava nanquim, não dominava o normógrafo, certo? Aí meu pai disse, eu vou para os Estados Unidos, o que você quer? Ah, eu queria ver umas canetas de nanquim, umas reguinhas para normógrafo. Ele foi um normógrafo inteiro com nó, trouxe um conjunto de caneta. Pensa na farra que foi aquilo. Então, ele trabalhava num banco e ele fazia com que os caras que desenhavam para ele formulário, naquele tempo não tinha computador não, era na mão, né? Então, ele me botou para estagiar com os caras para eu aprender a normografar, usar as réguas, desenhar. Então eu aprendi a desenhar formulário, foi aquele desenho de organizações e métodos da administração, né? Todos os formulários de banco, eu desenhava para eles, junto com eles. Então eu aprendi, ele me colocou para estagiar nisso, para me soltar ali no desenho. Depois meu pai foi muito vivo, assim, me conduziu em algumas coisas, né? Sem me dizer que se eu soubesse que ele estava me conduzindo, eu ia dizer não, né? Mas ele assim, sabia a filha que tinha, sabia, né? Sabia. Aí assim, ele me colocou no estágio correto, né? E foi um aprendizado gigante. Estagiar é muito importante. Viver como estagiário. Eu digo assim, que a gente tem que pular de 6 meses de estágio dentro do curso, mesmo sem ser o supervisionado, porque você vai aprender diferentes formas de gerir o estágio, de organizar projeto e acompanhar a obra, etc. Isso tudo é difícil fazer dentro do curso. O curso não provê esse tipo de coisa tão prática, né? Porque tem muita teoria, muita prática dentro da disciplina, mas não a vivência do estágio, né? Então, quanto mais você estagiar, melhor e mais eficaz você fica, e mais você amadurece, né? Porque quando você entra no 4º semestre, você não tem muita condição de
de estagiar, mas se você tem a sorte de alguém lhe dar um campo de estágio, você vai perseguir. Meu primeiro estágio eu chorei demais, que o cara mandou fazer um telhado. Eu nem aprendi isso, eu ficava desesperada porque ele me mandava fazer coisa que eu nunca tinha visto na vida. Mas assim, são desafios que você vai enfrentando, né? Que você vai descobrindo que você é capaz. E tem que levar com tranquilidade, não entrar... Eu entrei em parafuso também, né? Eu consigo entender isso, consigo ver um aluno chorando e tranquilizar. Me coloco no lugar dele. Eu vivenciei isso dentro do curso e não me esqueci, né? Não virei aquela professora torrona que esqueceu. Eu penso no aluno, eu penso como ele está se sentindo. Né? Mas ao mesmo tempo, não dá para passar a mão na cabeça e venha, não faça não, faça, vai enfrentar. Vamos ser gente grande, vamos em frente, faz parte. Bem, nessa boa conversa, essa mulher forte, corajosa, sensível, é feliz na profissão que escolheu. Pelo menos estou sintetizando aqui o que eu percebi e teve uma emoção muito, muito, muito bacana. Gostei mesmo de conhecer essa história de como encontrou a sua profissão. Olhar aquela sala de aula e identificar que aquele desenho era o que você queria para você, isso é um tesouro, né, na vida, porque esse encontro é fantástico. E para a gente encerrar, a palavra é sua, você pode dar uma orientação, uma afirmação, uma poesia, uma frase de impacto, efeito e carinho, né, para os seus alunos, para os arquitetos, para a família, para quem quiser, fique à vontade. Eu acho que eu vou falar para os meus ex-alunos, né? Eu tenho muitos ex-alunos, né? Na época que a gente convivia como coordenação, professor, era uma relação dura, porque eu sou bastante exigente, né? Mas hoje, depois de formados, eles me dão o valor devido, né, em relação a isso. E assim, eu quero muitos ex-alunos, né? Eu quero formar muitas pessoas. É todo o meu desejo.